que encontra-se no versículo 13, o tema proposto para o avião missionário, como uma igreja missionária pode influenciar o mundo pós-moderno, né? Não é fácil, mas cremos no poder do Espírito Santo que operou e que opera em nós para a glória de Deus Pai. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu fiz uns slides, é bem simples aqui, mas eu quero acompanhar. Eu gostaria que os irmãos repetissem aqui, 1, 2, 3. Vós sois o sal da terra. Você acredita nisso? Amém. Por sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do servo do Senhor, irmão Reinaldo, que nos convidou para estar aqui nesta manhã. Está tendo uma manhã missionária também lá na 304. Seria lá no... Obrigado. Seria lá na 506, a igreja onde nós estamos pastoreando. Mas o pastor pediu para fazer lá, nosso pastor presidente, na 304, tendo em vista a mudança do pastor lá, dar um apoio, e nós estaríamos lá. E aí veio o convite e eu fui pedir permissão para estar aqui, né? Falei, olha, o senhor permite? Falei com o nosso coordenador de missões e ele nos liberou. Eu liberei a escola dominical na 516 para os irmãos que estão lá ajudando na 304. Minha esposa não pôde vir, está organizando. Hoje tem culto com a juventude, trabalho de um lado e do outro. Por isso a ausência da minha esposa, mas eu vim com a Rebeca, né? Está representando aqui a família. A Rebeca está de cá agora. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Misael, por abrir a porta, nos dar a oportunidade de estarmos aqui de volta nesta casa. É a minha casa, né, onde eu nasci na fé. Tenho muita história aqui, mas aprove a Deus nos conduzir aí no campo, na obra de Deus. Deus nos levou para lá, Deus trouxe o pastor Misael para cá. E a obra de Deus é feita assim, né? Nós temos que estar disponíveis para o reino de Deus. Deus procura, não somos capacitados, somos disponíveis. Porque Ele capacita. Claro que temos que nos preparar, temos que buscar de Deus. São minhas considerações, meus agradecimentos, mas eu quero ser fiel ao Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã. E eu quero falar sobre sal. Eu até pedi para trazer um saleiro para cá. Esse aqui os irmãos conhecem? É um saleiro, né? Certo. Eu pedi alguns ingredientes aqui. Irmãos, é raro, mas eu estava orando a Deus. Eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar? E eu dobrei o joelho lá na igreja. E o Senhor disse, tu vai pedir ovo e vai pedir um saleiro e vai pedir carne crua. Eu falei, tá bom, eu vou pedir. E eu estou aqui, na disposição do Espírito Santo. Aleluia. Quantos vieram ouvir a voz de Deus aqui nesta manhã? Quantos creem que Deus fala através da sua palavra? Vocês são sal? Quem é sal aqui? Você é sal. Porque Jesus não disse, vocês serão o sal. Tendo em vista que Jesus estava iniciando o seu ministério, instituindo ali, né, as diretrizes, instituindo ali o código do reino, instituindo ali a palavra do reino aos seus discípulos. E ele poderia dizer muito bem, ó, depois que eu ensinar vocês, como ele diz para Pedro, depois que tu te converteres, tu apacenta as minhas ovelhas. Ele poderia ter feito isso, mas Jesus não fez isso. Jesus já foi declarando. Ele começa no capítulo 5 dizendo quem devemos ser. Devemos ser pacificadores, devemos ser aqueles que choram, devemos ser aqueles que são mansos, devemos ser misericordiosos, devemos suportar as perseguições com alegria, porque o Senhor está conosco, porque os que foram antes de nós também padeceram com perseguições. E aí no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a dizer quem somos. Ele é enfático, ele é incisivo, ele não tutupia nas suas palavras, ele não
você imaginar Jesus virando, olhando para os seus discípulos, porque ele vai direcionar esta palavra aos seus seguidores. Quem é seguidor de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Ele vai virar para os seus seguidores. Agora você imagine, irmãos, eu não sei se você lê a Bíblia como eu leio a Bíblia ouvindo Jesus falar, e como se eu estivesse olhando para os olhos dele. Eu vejo ele olhar para mim, olhar para ti, olhar para nós e dizer: vocês, você, todos vocês são o sal da terra. Você consegue escutar Jesus falar contigo nesta manhã, olhando nos teus olhos, falando ao teu coração, à tua alma, e dizendo: vocês são o sal da terra. Vocês são um diferencial para esta terra. Com vocês que eu escolhi para salgar esta terra, porque o sal tem as suas propriedades bem definidas. E na Bíblia, passa aí por favor, na Bíblia nós vemos alguns textos falando a respeito do sal. O sal tempera e conserva. Em Jó capítulo 6, versículo 6, quem puder, abre para mim. O sal é tempero. O sal é tempero. Outro abre para mim, já em Ezequiel 16:4, onde diz que o sal é remédio. Êxodo 30:35, o sal é conservante. E Colossenses 4:6, o sal é sabedoria. E eu quero trabalhar nesse prisma, nessa ideia, com os irmãos, nesta manhã. Eu não sei nem cadê o relógio. Tem que procurar. Ah, está aqui. Está bem grande aqui, né? É até que horas, pastor? Meu dia? Está ótimo. Tem um tempo hábil para nós discorrermos aqui com muita calma e aprendermos a palavra de Deus, alimentando dela, experimentando ela, né? Quantos vieram experimentar a palavra de Deus? Só tem um jeito de fazer a vontade de Deus: experimentando a palavra, se alimentando dela, experimentando do Senhor. Jó 6:6, por favor. Quem achou pode ler para mim. Mas quem gosta de comida sem sal, que gosto tem a clara do ovo? Quem gosta de comida sem sal? Quem aqui já comeu comida insossa? É bom? Não? O pastor Misael, faça um pouquinho. Senta aqui do meu lado aqui. Prova aqui, pastor. Esse ovinho aqui. É bom? Não é bom não. Vamos fazer diferente então, peraí. Vamos fazer diferente. Acho que vou pôr muito não. Vou pôr muito não, tá? Experimenta aqui, pessoal. Pai, não ficou bom não? Continua ruim? Muito ruim. Vamos melhorar então, vamos tentar melhorar isso aqui. Vamos lá. Vê se melhora, vamos ver se melhora. O pastor vai ser minha cobaia aqui, vamos ver se eu consigo temperar melhor. Por favor. E agora? Agora tá no ponto? Tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Tá bom, já tá bom. A comida insossa, ela não tem graça, irmão. Uma coisa interessante, eu vi no carro, e a Rebeca falou algo para mim, falou: pai, você vai falar sobre o que? Eu vou falar sobre o sal. Sobre o sal. Mas o sal não tem mais a mesma importância que tinha no tempo de Jesus. Porque você olha aí, ninguém faz a propaganda no mercado, numa fachada, diz sal da promoção. Quem, né? Bem destacado, alguém fala? Não. Porque o sal não tem que aparecer. O discípulo não aparece. Ele chega e usa a sua eficácia, o seu poder, o seu diferencial. Mas você consegue sentir o sal, pastor? Você conseguiu sentir o sal? Você viu a diferença quando estava insosso, quando estava salgado e quando estava no ponto certo? O discípulo, ele não tem que aparecer. O sal vai estar lá. Você comeu o sal? Comeu. Não comeu? Comeu. Porque o sal foi colocado no alimento. A gente come o sal. Mas você sente o gosto do sal? Sente. Mas o que evidencia? O que evidencia é o sabor que traz ao alimento. O sal vai estar lá. O poder do crente vai estar lá para impactar esse mundo, para fazer a diferença. Não é o mundo que vai ditar a regra e dizer
dizer assim, tem que ser assado, não. Ei, quando o José se apresenta diante do faraó, não é o faraó que diz para ele, nós vamos fazer assim, assado, não. Ele chega como sal, com poder. Não é o líder maior, não é o político, não é o governador que dita, que ele vai buscar conselho no céu de Deus. Diz, e aí, como vai ser esse negócio? Ele diz, ô faraó, se te parece bem, faze assim, faze assado, faze desta forma, coloca um homem aí. E ele diz, quem eu vou encontrar? Um homem que tem um espírito como o seu. O sal chega com poder para fazer diferença. Assim a igreja tem que chegar com poder. Nem salgado demais. Sabe aquele crente santarrão, né, religioso, salgado que você põe na boca. Eu vi a cara do pastor, falei, né? Nem sem sabor nenhum, sem diferencial, sem poder, sem autoridade, sem eficácia. Que chega aqui é igual quem já comeu chuchu sem, imagina um chuchu sem sal, sem nada. É um crente sem fazer a diferença no mundo. Ele é sem graça. Ele chega e você nem nota que ele é diferente, que ele veio ali para marcar, para fazer alguma coisa. Se come alguma coisa insípida, sem sal, para nada serve. Então não é nem de mais e nem de menos, é temperado com o poder do Espírito Santo. É isso que nós temos que fazer. Como nós vamos nos posicionar? De que maneira nós vamos influenciar? Não precisa muita coisa, irmão, não tem segredo. Você tem que ser o que Cristo disse que nós somos, o que você é. Você só tem que ser o que Jesus falou, o que você deve ser. Ele diz, vós sois sal, então seja sal. Seja sal, seja o que ele falou, o que você é. Não precisa ir além, ser a mais ou ser a menos, só seja o que ele declarou. Ele diz, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, então seja sal. Seja aquilo que Cristo declarou. Não foi homem que declarou, não foi o teu vizinho que disse que tu eras ou deixou de ser. O teu parente foi Jesus que disse que você é sal. Agora, que maneira você está salgando? Que maneira você está salgando? Você é sal. Deixa Deus te usar a medida. 35 de Êxodo, por favor. Aleluia. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Temperado ali, na outra tradução fala com sal. Colocava-se o sal no incenso para conservar aqueles ingredientes. O sal é conservante, sim ou não? Sim. Você quer o quê? Quem está vendo aí? Carne crua. Se eu deixar aqui algumas horas, se a gente colocar ali no sol, vai vir mosca nela? Vai pôr bicho, varejeira, né? Ela vai apodrecer? Ela vai feder? Ela vai putrificar, né? Vai. Mas se eu colocar sal nela, vai acontecer isso? Não. Por quê? Conserva. Porque o sal? Conserva. No tempo de Jesus tinha geladeira, Hilton? Tinha não. Tinha não. E como é que conservava? A base do sal. É a base do sal. Se o sal não servir para salgar, ele não serve para nada. Ele é conservante. E a igreja está aqui para conservar este mundo. Diga à igreja os princípios morais, os princípios da família, os princípios do casamento. Diga à igreja para ver. Diga aqueles que ainda, porque infelizmente há muitos que se diz cristão, mas já venderam, ou melhor, nem negociaram os valores, já deram de bandeira os valores, por trocar pelo prato de lentilha, ou por nada. Tornou aquilo que Deus estabeleceu, os princípios que Deus determinou, como nada. E como vamos conservar? Se não tivermos uma vida santa, separada, diferente, uma vida temperada, porque nós temos que salgar. Agora, se eu for insípido, se o sal não tiver as suas propriedades conservantes, para poder chegar aqui, e conservar, de que ele vai servir? Vai resolver o problema da carne? A carne vai putrificar? Vai! E ele está lá, misturado, junto, mas não vai fazer diferença alguma. E não foi para isso que
Cristo nos chamou? Cristo nos chamou para conservar princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Conservar aquilo que Ele estabeleceu. Não é o que eu quero, não é o que o pastor Milton quer, não é o que o pastor Israel quer, não é o que o ministério do Guará quer, é o que Cristo estabeleceu pela sua palavra. Os princípios de Cristo são inegociáveis. E vós sois sal. Vós sois sal. Mas eu vou voltar aí. Eu quero seguir, por favor, Ezequiel 16:4. Pode ler, 16:4. Quando a criança nascia na antiguidade, se esfregava, se passava sal para poder higienizar ela, porque era antisséptico, entendeu? Era remédio. O sal vinha e tirava ali as impurezas, lavava a criança. O sal é remédio, é cura. Nós, como igreja, não podemos ser um câncer ou um objeto que traz doença, que traz mais malefício do que benefício. Nós somos remédio para a nação, porque Jesus disse: vós sois o sal. Se somos o sal, damos tempero. Se somos o sal, somos conservantes. Se somos o sal, somos remédio. Agora, se não deixarmos ser usado para poder sarar, para trazer saúde, não, irmão. Uma palavra boa traz saúde. Sabe? Ela é remédio. É remédio para os ossos. O coração alegre, a formoseira, o rosto. O que tem que ser remédio. Imagina só, eu como sal não me posiciono como remédio. Eu vivo uma vida diferente. Na realidade, eu, no lugar de curar, sempre estou debilitado, necessitando de cura. Nunca avanço. Nunca sou o produto que Deus usa, a ferramenta que Deus usa para fazer a diferença da nação. Sempre eu estou ali posicionado como alguém que sempre está precisando. Eu não tenho, eu não posso. Ei, mas quem falou aqui? Vós sois o sal da terra. Foi Jesus. Você não acredita naquilo que Jesus falou? Naquilo que Jesus disse ao teu respeito, ao nosso respeito? Ele declarou: vós sois o sal da terra. Foi Ele que disse. Se Ele disse, eu sou tempero. Se Ele disse, eu sou o conservante deste mundo. Se Ele disse, eu sou remédio para as nações. Mas o problema é que muitos crentes nem acreditam mais, pastor. Não acredita que Ele pode fazer a diferença, marcar uma geração. E eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Tem muita coisa. Eu vou chegar lá. Por favor, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. A vossa palavra seja sempre. Gente, abra a Bíblia junto. Abra de novo. Repete para mim, minha filha. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. A vossa palavra seja sempre. Pastor, mas nem sempre eu estou bom. Tem hora que a minha palavra não é boa, é ele. Não, gente, ou crer na Bíblia ou não crer. Ou vive, porque nós falamos muito: irmão, eu gosto de Bíblia, eu gosto de ensino que tem a Bíblia. Mas não adianta nada dizer que gosta de ensino bíblico, que gosta de ler a Bíblia, que gosta de doutrina, que fala de Bíblia, se você não vive a Bíblia, se você não acredita no que ela está dizendo. É impossível, pastor, que nada. Seria impossível se não tivéssemos o Espírito Santo, mas Ele habita em nós. Licença aqui, pastor. Deixa eu sentar. Aleluia. Eu estou todo igreja missionária. Eu cheguei de presente lá da África. Ó. Meus irmãos, ou acreditamos na palavra de Deus, e acreditar está ligado à obediência, à prática dela. A vossa palavra seja sempre agradável. Irmão, uma palavra agradável faz diferença.
Meu Deus! Outro dia veio uma falando, aqui está todo mundo desanimado. Líder, falando um negócio desse. Não, gente. Eu tive que chamar e falei, minha filha, imagina eu, pastor da igreja, chega aqui no culto. Oi, irmã. Esse irmão é tão desanimado. Imagina que sensação que a igreja vai receber. Meu Deus, eu como líder. Não, irmão. A gente tem que tirar força da fraqueza. O crente é diferente. Você pode. Não, gente, o problema é que o espírito não vai mais para o lugar secreto. E aí fica, a carnalidade fica sendo exposta. Ele não tem palavra agradável. É uma palavra seca, dura, sem tempero, sem unção, sem óleo, sem graça. Mas quando o óleo da unção do Espírito impregna nesse crente, a palavra é agradável. Você tem vontade de estar perto dele. Você não vê nada de ciência. Aquele crente que não tem palavra agradável, porque sempre tem que ser agradável. Toda vez que chega, tá ruim. Não, gente. Meu Deus, isso aí dá vontade de você sair correndo. Sai de perto. Suga as suas energias. É bom perto de crente animado. Está na luta, mas está tudo bem. Jesus está comigo. Aleluia. Agora eu estou chorando, mas Jesus está consolando. Eu estou batalhando, mas Jesus está vencendo. Eu estou no combate, mas eu sei quem está comigo. O problema é que os crentes não creem na Bíblia. Como é que faz? Mas não creem naquilo que já diz na vossa palavra, seja sempre temperada. Repete. Mas já fechou a Bíblia? Não pode. 4:6. A vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como é cada um. Oh, meu Deus, sempre agradável, mas não é só agradável. Ela tem que ter os temperos, o tempero próprio. Ela pode ser muito salgada. Ficou bom o ovo salgado, pastor? Não ficou, tirou até o sabor do que estava temperado. Não adianta só ter a palavra agradável. Espera aí. Aí nós olhamos para o outro lado. Não adianta só dizer, não, vai dar certo. Oh, Deus é contigo, o cara está todo desmantelado, todo errado, todo de qualquer jeito. Não, tem que ser uma palavra temperada, porque nós somos tempero. Nós somos remédio. Por isso precisa de uma palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria tira o touro do caminho da destruição. A palavra é agradável, mas é agradável para trazer saúde. Não é agradável para elogiar ego, para enaltecer o ego, para enaltecer o homem. Não, a palavra tem que ser temperada na medida certa, nem áspera demais, mas também nem doce demais. É a palavra certa, é o que precisa ser ouvido. O que é repreensão? É chamar para perto e dizer, vem cá, está errado. Foi o que eu fiz com a irmã. Minha filha, não faça isso. Imagina só, se eu fizesse isso. É, né, pastor? Pois é. Deixei de... Podia chegar, irmã, tadinha, é porque a senhora... Que conversa, rapaz? É negócio de ficar rodeando o topo, não. É chegar e falar a verdade com graça, com unção, com sabedoria do Espírito Santo. Está tudo errado dentro de casa. O pai está vendo, a mãe está vendo. E deixa. Conversa. Chama. Eu sou sal. A minha casa tem que ter remédio, a minha casa tem que ter tempero, a minha casa tem que estar conservada. E como é que eu vou conservar? Com a palavra certa, com sabedoria. A vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Porque ela te traz sabedoria, saber de como você vai responder. Jesus falou, não vos preocupeis quando estiver diante de reis, de príncipes, de governadores, de autoridades, porque o Espírito Santo vos dará a palavra com que hás de responder. É a parceria, meu irmão. Vós sois sal. Você acredita nisso? Você acredita que você é sal? E como é que eu vou ver a eficácia do sal, pastor? Quando eu estou usando o tempero que ele é para usar, quando eu estou sendo conservante como ele deve ser, quando eu estou sendo remédio como ele deve ser, quando eu estou sendo sabedoria como ele deve ser.
Isso vai demonstrar a eficácia daquilo que Jesus falou na minha vida. Porque senão ele se torna insípido. Alguém já viu um sal sem sabor aqui? Eu nunca vi. Porque Jesus está usando uma hipérbole, está usando uma parábola. Ele está fazendo uma declaração, dizendo: olha gente, imagina se o sal fosse insípido. Que é coisa improvável, a igreja não pode ser insípida. É impossível a igreja ser insípida. É impossível a igreja ser sem sabor. Ser sem sabor. Porque Jesus declarou: vós sois o sal. Se somos o sal, se temos o Espírito Santo, como não temperar? Como não conservar? Como não ser remédio? A não ser que não tenha o Espírito Santo. A não ser que a vossa crença tenha sido em vão. Porque com Jesus, irmãos, com o reino de Deus, não existe meio termo. Ou é ou não é. Jesus se declara assim: ou é salvo ou não é salvo, ou é santo ou não é santo. Não existe meio termo. Claro que estamos num processo de santificação, e aí é outra história. Mas estou falando que com Jesus é sim, sim, não, não. A declaração dele é enfática, a declaração dele é direta, a declaração dele, ele chega e vai: vocês são salvos. E o que ele falou é verdade, sim ou não? Sim. Sim. Passe para mim, por favor. Graças te damos. A terra, o mundo, porque assim nós temos que entender, se somos salvos, nós temos que compreender qual é o nosso papel no mundo. Mas nós temos que entender em que situação está o mundo, este mundo, esse sistema, essa terra. Ó, o mundo está em estado de putrefação, sim ou não? Irmão, o que nós temos visto, a inversão de valores como nunca se viu. O certo se tornou errado. O que era luz agora é trevas, e o que é trevas se declara um alto e bom tom é luz. O que era bom agora diz é mal, e o que é mal diz é bom, é agradável. É isso aí mesmo. O mundo está em estado de putrefação. E o que nós temos que fazer como igreja? Nós temos que ser conservante. Nós temos que atuar, irmão. O nosso papel tem que estar muito bem definido. Ontem ainda, no culto de Santa Sé, eu falava com a igreja e falei: meus irmãos, olhe para a sua história. Olhe para a história de você. O que você tem de crente? Olhe para trás. E como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, na instituição da ceia do Senhor, trazendo ali as recomendações, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, Cristo me trouxe uma meditação. Olha para a tua história. Não estou falando de você crescer no ministério, não que isso não seja bom, não que isso não seja essencial, que Deus não esteja nesse negócio, sim. Mas eu estou falando de vida cristã. Como eu marquei o meu bairro, como eu marquei as pessoas que estavam à minha volta. Qual é o legado, a história que eu deixei? Qual o rastro que eu deixei? O que isso tem marcado? O que a minha história cristã tem marcado a sociedade? Porque como sal, eu sou o diferencial nessa sociedade, neste mundo mau, neste mundo tenebroso. E a gente olhando para trás, tem 200 anos de vida cristã, e você não vê uma marca. Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu não digo só de marca, ele fala de marcas físicas, mas eu digo de marcas moral, de marcas éticas, de testemunho, das pessoas olharem e dizer: verdadeiramente, este é o servo de Deus, é uma serva de Deus. É impossível, pastor. O problema é que os crentes não acreditam mais na Bíblia. É verdade, nós somos chamados para fazer a diferença, porque quem falou foi o nosso Senhor Jesus, que nós somos sal. Você diz que eu sou sal, irmão. Ah, mas eu tenho que ser perfeito? Não! Não estou falando de perfeição, mas estou falando de quem busca o Espírito Santo, de quem busca a orientação de Deus, de quem se deixa ser dominado por Deus. Porque este mundo está em estado de putrefação, guiados pelo Deus desse século. 2 Coríntios 4:4, por favor. Os quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu Deus, o Deus desse século cegou o entendimento. O mundo já está cego, e a igreja vai continuar míope?
já está caminhando em perdição, cegado. E a igreja vai tampar os olhos. O que Jesus falou? Se um cego guiar outro cego, ambos. Como nós, sendo igreja, não, se nós deixarmos de ser sal, qual o diferencial que vamos fazer? Se o Deus deste século já tem cegado o entendimento dos incrédulos, outrora nós éramos assim. Paulo vai declarar isso em Efésios capítulo 2, estamos sendo guiados pelo Deus desse século, pelo principado da força do mal, mas Jesus nos resgatou. E qual é o nosso papel? Como vamos nos posicionar? O problema é que muitas vezes nós nos posicionamos com aquele sentimento de acusação. É isso mesmo, tem mais gente que isso aí não. Essa pessoa aí, a gente não acredita mais que Jesus pode mudar o pecador. Então eu não acredito que Jesus mudou a minha vida. Eita Jesus! Aquelas frases, Rebeca falou assim: pai, você vai falar alguma daquelas frases, mas só se o Espírito Santo der. Aquelas frases que a gente para e fica meditando. Eu falei: sim, se o Espírito Santo der. Se eu não acredito que o pecador pode ser transformado, então eu não fui transformado, porque o meu estado era de pecador, de perdido, eu estava em culpa, mas Jesus me resgatou. Embora alguns digam: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, até crente diz isso, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nasci na igreja, mas precisou nascer de novo, porque todo aquele que não é nascido de Deus, esse não pode morar com Deus, não pode habitar com Deus, tem que nascer com Deus para ver o reino de Deus, tem que nascer de Deus, ser gerado pelo Espírito Santo, ser uma nova criatura. Então todo aquele que olha com o pecador com um olhar compassivo, é porque ele já foi transformado. Ele disse: eu estava nesse estado, eu estava perdido, teve esperança para mim, tem esperança para este. Paulo diz: eu que persegui a igreja de Deus, eu sou o maior dos pecadores, mas nunca desistiu de um pecador. Do tolo eu me faço tolo, eu faço sábio do sábio, para que de algum modo eu possa alcançar alguém. É a igreja missionária que se posiciona neste mundo tenebroso. Se o mundo já se maligno, não podemos fechar os nossos olhos, irmãos, nos esconder nos nossos recônditos, cuidar das nossas coisas, porque um dia alguém falou do Evangelho para nós, alguém pregou, alguém testificou, alguém testemunhou, alguém foi exemplo e nos fez vir e sermos alcançados por esta graça. Agora vamos cuidar dos meus negócios. A gente não ora pelos pecadores mais, como John da Eduardo, que chorava e dizia: Senhor, me dá a nova Inglaterra, me dá alma, senão eu morro. Nós não gastamos horas, porque quando dobramos o joelho, o primeiro sentimento é: Senhor, me dá. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Errado não é errado, mas aquilo que é prioridade para nós fazemos. Quando o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, irmão, não tem como você não orar por almas. Mas nós somos engrenados, levados com essa teologia da prosperidade a buscar a riqueza que é daqui, e esquecemos que existe um Deus neste mundo que cegou o entendimento dos incrédulos, e esquecemos o nosso papel, que o qual Cristo nos escolheu para sermos salvos. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, por favor. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Meu Deus. Pastor, o mundo já está no maligno, então puxa o freio de mão, devagar, calma aí, não atropela não. O mundo está no maligno? Está, mas nós estamos no mundo, sim ou não? Com um papel bem definido de salgar, de ser sal, de fazer a diferença. Então calma, meu irmão, o mundo está no maligno, eu não me misturo. Não, você não tem que se misturar não, você tem que entrar no meio. Você tem que chegar aqui, ó, tem que chegar aqui e temperar. Eita, estou comendo sal. Tem que arrumar uma cobaia para comer esse pedacinho. Vem acabar com o nosso. Ó, como é que você gosta de ovo? Olha, tá caindo. Tá bom? Não sei se ficou muito bom. Tá no ponto, né? Você tem que... O sal se mistura aqui. Se mistura. Mas quem é que vai fazer a diferença? É o ovo ou o sal? É o sal. Eu estou no mundo para fazer a diferença. É eu que vou fazer a diferença. Não é o ovo que vai me contaminar. É o sal que vai temperar. É o sal que vai conservar. É o sal que vai ser remédio. É o sal que é sabedoria.
Porque eu chego lá é para ser salvo, é para temperar, é para fazer a diferença. Está entendendo? Porque não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que faz o ambiente. Uai, gente, vocês são sal. Perdeu-se essa identidade. E como fazer a diferença se eu nem mesmo creio que sou sal? Porque qual a primeira coisa que eu olho no meu ser feito? É aquela automiseração. Eu sou miserável, pastor. Eu não presto, não. Aí usa-se a automiseração para se ater nos seus pecados. A automiseração não é correção, não é arrependimento. Tem que chegar no arrependimento. Eu estou errado, mas me propus a mudar. Eu quero tomar um rumo de vida. Eu quero fazer a diferença. Eu mentia, pastor, não minto mais não agora. Jesus me converteu, era fofoqueiro, gostava da fofoca, não fofoco mais não. Eu gosto da intriga, não gosto mais não. Agora eu sou salvo, vou fazer a diferença. Aleluia. Eu vou deixar de ser discípulo. Ah não, gente. Vai, é palavra pastoral, eu só sei pregar assim. O caminho é esse aqui, ó. Agora vamos ver. O mundo, o sistema não presta, é podre. Abre aí para mim, pastor. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Vai ler ali para mim. Olha como é que está esse mundo, irmão. Olha a situação. Segundo Timóteo 3, a partir do 1. Aleluia. Oh, glória. Nós somos ilustrados. Sim, pode falar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta. Amém. Meu Deus, você viu o estado que está o mundo? Você consegue acompanhar a sua vida. Agora imagina se a igreja não for salva. Como subsistir neste mundo? Você não está entendendo. Olha a corrupção. O homem é mau, irmão. A nossa natureza é ruim. Amantes de si mesmo, gananciosos ou avarentos, presunçosos, soberbos. E se a igreja não for salva para temperar? Se a igreja não for salva para conservar? Não é conservar o pecado, é tirar a podridão, é trazer o sal para mostrar a diferença, para guardar. Nós não vamos sobreviver como igreja, nós vamos ser encharcados por este lodo, por este mal, por esta podridão, por toda essa malícia. Por isso precisamos nos posicionar como sal. Não é ser sal, porque Jesus diz: vocês já são sal. Você precisa acreditar nisso e se posicionar como sal, tomar uma postura de crente salvo em Jesus Cristo, que faz a diferença. O que falta para a igreja se posicionar? Porque a palavra já foi declarada, Jesus já disse, Jesus já falou que somos sal. E o mundo, o Senhor já sabe o estado. Tudo que está no mundo sem Deus é a força de Satanás. Tudo. E como você vai vencer a força de Satanás? Se você não se posicionar, se nós não nos posicionarmos como sal, como tempero. Pastor, mas todo mundo, quem nunca ouviu isso? Todo mundo está fazendo isso. Irmão, não é o ovo que vai fazer a diferença do sal, é o sal que vai fazer a diferença do ovo. Os jovens têm lá, não, mas todo mundo na minha sala faz. Todo mundo mente, todo mundo xinga palavrão. É normal, todo mundo segue aquele YouTube que é prostituto, que é mentiroso, que só não fala da verdade de Deus, que é contra os princípios da família. Todo mundo segue, pastor, no Instagram, no TikTok, né? Ali todo mundo está vendo no YouTube. Mas nós não somos todo mundo.
Nós perdemos e gastamos tempo vendo um monte de besteira nessas mídias sociais, mas ninguém se posiciona para trazer uma palavra de Deus, teologicamente correta, sadia, temperada, para fazer a diferença. Aleluia. E quando traz, se algum dos irmãos aqui postar alguma coisa, ninguém curte, ninguém comenta, mas o que o ímpio posta, todo mundo curte, todo mundo comenta, porque a gente deixa ser levado por essa onda. Está lá o pastor postando as lições, eu sempre que posso acompanho, leio, eu vou lá e curto, eu incentivo o trabalho, porque eu conheço a teologia, conheço o ensino, é um ensino cristocêntrico, que vai me edificar, e se eu faço com que esse trabalho cresça, vai edificar a outros, mas somos levados por essa onda, irmão. Mas preste atenção, tudo que está no mundo sem Deus é a força de Satanás. Cuidado para você não estar dando ibope para o diabo, para você não estar dando força para as forças malignas. Tem gente alimentando as forças das trevas, batendo palma para os principados do ar, para as potestades, e acha que está tudo normal, que está tudo certo. Se posicione nesta manhã como sal, porque Jesus disse: vós sois o sal. Posicionar-se na sociedade começa nas pequenas coisas. Começa, você alimenta essas pessoas. Olha, irmão, olha uma inversão de valores. Um adultério tornou uma pessoa famosa, tirou ela das ruas. Quem nunca ouviu falar? Nós estamos num mundo desse mendigo. Gente, que absurdo! Um adultério! E tem gente aplaudindo, curtindo, comentando, assistindo, dando ibope para as forças de Satanás, dando ibope ao pecado. Ou nós nos posicionamos como sal nessa sociedade, ou vamos continuar sem sabor, sendo insípido, sem marcar. Vai passar a geração, e a nossa geração não marcou nada, não fez nada para fazer a diferença. Por que não fizemos? Porque não nos posicionamos. Ai, irmão, ai de nós. E isso vai acontecer quando a perseguição real vier, porque já existe uma perseguição velada de princípios e moral. Só não enxerga isso quem já está envolto nessa podridão do mundo, quem já é amante de si mesmo, quem só cuida das suas coisas. Mas quem está enxergando pelos olhos espirituais já está vendo. Existe uma perseguição velada, moral, sistêmica, que busca quebrar os princípios e valores. E tem crente sendo levado, dando ibope. Irmão, começa a tirar dos seus canais que você se inscreveu pessoas que não são de Deus. Começa a se posicionar: pastor, isso é tão pouco, que pouco nada, é muita coisa. Os maiores adeptos das mídias sociais são os crentes. E tem gente aplaudindo o homossexualismo, gente aplaudindo os trans, gente aplaudindo o divórcio, gente aplaudindo o casamento do mesmo sexo, gente aplaudindo a mentira, amando os que amam a mentira. Nós não somos desse, porque somos salvos. Mas para sermos eficazes na missão que Jesus nos escolheu, para realmente fazermos o que Ele disse que nós somos, não é o que seremos, nós temos que nos posicionar. Irmão, vou repetir, tudo que é prioridade para você, você faz. O reino de Deus, não estou falando de igreja, o problema é que os crentes só é crente quando está dentro da igreja. Meu Deus. Você falou isso? Sim. Eu só visto a roupagem de crente quando eu estou dentro da igreja, e eu não sou crente, eu não sou salvo, irmão, eu sou religioso. O crente tem que se posicionar como filho do reino, representando o reino de Deus, onde ele está. Ah, você viu que lá? Vi, está errado, eu não concordo, eu vi mesmo, está em todas as mídias, não tem como escapar do meu olhar, mas eu não concordo, eu não dou ibope, eu não bato palma, eu não compartilho. Olha, tem gente que compartilhou a história do mendigo, contando como ele fez o ato lá e tudo. Ah, não, pastor. Ah, gente, para. Só quem é bobo é eu, né? Tudo que está no mundo sem Deus é a força de Satanás. Grave isso. Cuidado para você não estar sendo envolvido por esta força.
A força que nos envolve é o poder do Espírito Santo, que nos guia a fazer a vontade de Deus. Pai, o tema é esse, irmão. Como ser uma igreja influenciadora, uma igreja missionária que influencia em meio a um mundo pós-moderno, um mundo sem princípios, sem valores, um mundo sem verdade absoluta. Meu Deus, mas a igreja não é do mundo, ela tem uma verdade absoluta, que é Cristo Jesus. O mundo é uma sociedade líquida, que cria as suas formas, os seus métodos, os seus meios, mas nós não somos levados, irmãos, por essa sociedade líquida. Nós temos uma base bem firme. Ele me tirou do encharco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Eu não sou volúvel, eu sou transformado. Eu sou flexível para ser transformado pelo Espírito Santo, por uma mente transformada. Mas eu sou volúvel, não sou levado por este mundo. Passe, por favor. Não tem bocado. Estamos no mundo. Quem aqui está no mundo? Está no mundo, sim ou não? Tá. Nós estamos no mundo. Sim? Sim. Então estou no mundo, pastor. Ai, meu Deus, eu não posso entrar ali, não. Ai, dá um pecado ali. Ali é uma casa de prostituição, ali é um bar. Não é para mim, eu vou me esconder. Ai, eu vou para um lugar monárquico, recôndito, eu vou me esconder. Ai, eu vou ficar só orando. Ei, meu irmão, as suas batalhas não começam externamente, elas começam internamente, é na mente. Se você não vencer as suas crises, os teus gigantes internos, você nunca vencerá os conflitos externos. Deus não nos chamou para uma vida monástica, para uma vida enclausurada, num monastério. Olha, Martinho Lutero passou por isso, mas não conseguiu vencer os seus gigantes enquanto a graça de Deus não lhe alcançou. Ele foi para o monastério e rezava o credo dos pais, a Ave Maria, rezava todas as rezas do credo dos monges, contava as bolinhas, mas não resolveu. Não adianta você se enclausurar. Não estou falando que você não tem que consagrar, que você não tem que se separar, que você não tem que tirar um período com Deus. Mas esse período com Deus é aquele tempo que você fica em Jerusalém para ir para fora, para fazer a diferença. Não é se esconder. Não, o crente não foge, porque se o sal ficar no saleiro, vai fazer alguma diferença? Não. Vai? Se ficar aqui? Não. Hã? Não, irmão. Se ele ficar aqui, ele não serve para nada. Mas se ele vier para salgar, se ele vier para temperar, olha, a moça está querendo, vou botar sal na cabeça. Está vendo? Se você não tiver sal, irmão, as varejeiras vêm em cima de você, fica podre, fica estragado. Se o mundo não tiver sal, estraga. Tem que fazer a diferença. Nós estamos no mundo, mas Deus não nos chamou para uma vida monástica, mas sim para o quê? E Ele nos escolheu. Ele disse: eu vos escolhi, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, eu vos dei um nome, eu vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto é o prosseguimento do projeto que Deus estabeleceu, o projeto que Deus criou para salvar a humanidade. E quem é esse agente do reino de Deus, esse súdito do reino que está para fazer a vontade do seu rei? Somos nós. Lê para mim João 17,15, por favor. Meu Deus, a hora já está indo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não orou e disse: pai, eu vou subir, vou arrebatar todo mundo. Não! Estava se principiando a igreja. Imagina se Jesus vai e leva os apóstolos, os 500 que estavam, perseveraram só quase 120. Não, Jesus deixou. Sabe por que Jesus está te deixando aqui ainda? Sabe por que Jesus não te colheu ainda? Sabe por que Deus tem te dado fôlego de vida? Para você continuar o projeto que Ele edificou. Você é a ferramenta que Deus usa nesse projeto. Deus está contando, é contigo, meu irmão. Não é com o pastor Misael, é só ele tem que ir. É com os obreiros tem que ir. Não é a igreja. Igreja não tem rótulo, igreja não tem título. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, Ele que dá a direção, Ele que diz o que tem que fazer, como tem que fazer, e nós fazemos. Sim ou não? Não é verdade? Então você está pronto para dar prosseguimento
nesse projeto da salvação? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Pastor, eu não sei nem falar. Que conversa é essa? Você conversa pelos cotovelos? Vai aprender a falar da Bíblia. Lê a Bíblia, você vai aprender a falar. Não vem com essa não. Conversa de tudo da novela, do que passou, do que está nas mídias sociais, de tudo que acontece, e não fala de Bíblia. Conversa de vários assuntos profissionais e não fala de Bíblia. Fala da sua profissão, do que você faz. É porque não lê Bíblia. Porque a gente só tem para dar se a gente tiver buscado. Só dá quem tem, irmão. Só tem quem busca. Se não buscar, não tem. Agora começa a ler Bíblia, meu irmão. Tudo que você vai falar, você tem um versículo. Não, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz aquilo. Aí no trabalho você está sendo o súdito do reino. Não é crente chato. O assunto é para conversar sobre tudo. Mas sempre a Bíblia vai estar exalando. Sempre o perfume vai estar exalando. Sempre o sal vai estar temperando. Sempre o sal vai estar salgando. Não importa, irmão, a posição. Não é os poderosos que nós temos que prestar conta para eles. É eles que têm que vir buscar conselho na igreja. A igreja que se posiciona, os poderosos vem até ela e diz: ora por mim, me dá conselho de como eu vou reger esta nação, esta empresa, este negócio. O problema é que, ao contrário, a igreja quer tomar bênção dos poderosos. Não é isso não. Nós somos sal para temperar. Nós somos sal. A igreja não vai tomar bênção lá dos poderosos. Os poderosos que vêm buscar conselho na igreja. Porque a igreja primitiva era bem vista aos olhos de todos. Vamos seguir, senão não termina. Estamos no mundo, mas não fazemos parte desse sistema. 1 Coríntios 5:10. Isso não quer dizer absolutamente convivar-se deste mundo, ou com os avalentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Por que então seria necessário sair do mundo? Paulo está dizendo, gente, eu não estou falando isso a respeito de todos aqueles. Agora depois vai dizer, se tem um irmão que age dessa maneira, afasta dele. Deixa ele lá. Afasta, você não quer mudar. Tem todo aquele processo, você não vai fofocar. Porque eu creio que não entende, não lê Bíblia, ele não entende, pastor. Eu fico assim, pelo amor de Deus, só se alimenta daquilo que é colocado na mesa, mas ele não vai sentar para preparar o alimento. Ele só come, está igual aquelas crianças mimadas, só come, sabe, botar no prato e ganhar na boca. Aí o pastor vai lá, prepara o alimento, cava. Não, eu estou 2 dias estudando, lendo, orando, meu Deus, o que é que eu... Sabe, cavando para trazer um pãozinho quentinho do céu, revelado pelo Espírito Santo para alimentar a igreja. Mas você tem que procurar também, você tem que sentar, pegar a Bíblia e começar a preparar um alimento para você. Deixa eu preparar uma comida aqui, bota um tempero aqui, bota um texto aqui. Eita glória, ai, vai falando Jesus, e Deus vai revelando a vontade dele, Deus vai falando com você, Deus vai te edificando. Buscar, ter para dar, ser sal é isso. Se posicionar. Mas se nem eu compreendo o evangelho que eu digo crer, como me posicionar, pastor, em essa sociedade? Se eu ainda não compreendi o princípio da salvação. Porque muitos colocam uma meritocracia. Eu vou para o céu porque eu não faço isso. Está igual o fariseu orando. Tu sabes, Senhor, que eu jejum 3 vezes na semana, que eu dou o dízimo de tudo, não sou como esse publicano. Tem quem que é assim, que acha que vai passar pela sua meritocracia, enquanto o publicano batia no peito e dizia: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Porque essa é a posição do salmo: eu sou pecador, mas fui redimido, fui resgatado pelo sangue de Jesus. Não entende o princípio da salvação. Porque sou salvo, agora faço o que quero. Não, é o contrário. O povo não compreende a graça. A graça está aí, não é para nos pôr em cadeias, em prisões, para nos libertar, para sermos livres em Cristo Jesus, mas nos sujeitarmos a Ele de bom grado. Eu sou escravo de Jesus de bom grado. Mas vamos seguir. Estamos no mundo. Passe. O que nós temos que entender, irmãos? Influenciando o mundo pelos ensinos de Cristo. O que nós temos que entender? Nós já sabemos que o mundo está podre, está mal, sim ou não? Nós já sabemos que somos sal, sim ou não? Mas aqui eu vou reiterar e fortalecer para terminar. Alguns slides aí, pastor, vai dar tempo. O que nós temos que fazer para influenciar o mundo pelos ensinos de Cristo? E eu quero que os irmãos atentem para isso. Por favor, Atos capítulo 2, abra a sua Bíblia. Todos tiverem com a Bíblia, fiquem com a Bíblia, irmão. Acompanhe, nós temos o hábito de
fechar a Bíblia, deixar ela fechada. Faça isso não. Ah, mas eu não consigo achar rápido para ler, não. Ah, então ache rápido para acompanhar, se não deu para você ler. Mas acompanhe. Atos 2, do 42 ao 47. Quem achou pode ler para mim, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam uns com os outros, segundo o que cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha, meu Deus, todo mundo, todo o povo estava olhando para eles com graça. Ah, mas esse povo, como é que a sociedade está olhando para 47? 47 eu não estou falando das paredes aqui, a igreja não, viu? Está bonita, pitadinha, não. Estou falando dos crentes. Como é que o mundo está vendo? Nós estamos caindo na graça do povo. E, gente, não me entenda mal, cair na graça do povo não é, sabe, se curvar, reverenciar o pecador, não. Sabe por que eles caíram na graça do povo? Porque eles tinham um posicionamento. Olha a prática deles. Eles todos que queriam receber a palavra, eles perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Todo dia estava na igreja. Era aquele crente igual o Elias. Todo dia aquela mulher sunamita via ele subindo e descendo. Tem crente que não gosta de ir para a igreja. Não dá nem testemunho de crente vindo para a igreja, pastor. Não gosta não. Aí eu vim uma vez na semana, já bati o meu ponto, Jesus. Já fiz a minha consciência moral, já foi, para a minha consciência está bom. Fui na igreja hoje. Oh, glória. Está tudo certo aí, já bati o ponto. Acha que é muito para quem é religioso. Quem é religioso é muito mesmo. Agora, para quem é salvo em Cristo Jesus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele se envolve. Ele não dá, porque, gente, o problema são os princípios. O problema é a motivação do coração. Quando faz com a motivação errada, nunca dá certo. Quando faz esperando os lauréis, os aplausos, os elogios, ou quando faz esperando ser visto, não. Ou quando faz com a motivação incorreta, eu vou porque eu tenho que ir, senão o pastor vai ficar cobrando, porque eu não estou no culto, papai, por que eu não faço isso? Não! Oh, meu Deus, antes de servir na igreja, eu sirvo a Cristo, e servindo a Cristo, eu sirvo os irmãos. Eu nunca nem entendi isso, eu falo isso. Hoje eu estou pastoreando, mas antes de ser pastor, sou ovelha. Sempre estou obedecendo meu pastor. Sempre que precisa a gente está lá, né, pastor Israel? Debaixo de autoridade. Sempre fui de congregar, sempre os irmãos sabem. Só não vim para o culto se não tivesse jeito mesmo. Muitas vezes eu vim direto do serviço para o culto. Quantas vezes? Porque eu tinha necessidade, e tenho até hoje, de ouvir Deus falar através dos irmãos. Porque somos edificados mutuamente. Sabe, ter prazer. Então, eles tinham esse testemunho. Em cada alma habitava temor, tinha maravilha sendo feita, porque eles jejuavam, eles oravam, eles estavam no templo e todos olhavam para eles. Não era o mundo que influenciava, não era eles que iam lá, que eu acho graça diante aqui desse povo, aí eu vou fazer tudo para agradar o povo, tudo para agradar o fulano. Não, eles se posicionavam como igreja. Eles oravam, não perderam o ato de orar. Não perderam o ato de consagrar, não perderam o ato de ir para o templo por causa de A ou de B. Na realidade, as pessoas estavam sendo influenciadas pelo seu comportamento. O comportamento da igreja influencia as nações, influencia os povos. Então nós influenciamos o mundo pelo ensino de Jesus. O que torna o discípulo e o seu testemunho diferente? O que torna ele, irmão? Não é oba-oba. Eu sou pentecostal, eu pulo, eu falo em línguas, se Jesus me encher. Mas o que tem me deixado firme até hoje é o ensino da palavra de Deus. É o culto de ensino, é a escola dominical, é o devocional, é parando para estudar a Bíblia, para ler, lendo a Bíblia toda. Quando me converti,
aí eu colei no outro irmão que gostava mais de Bíblia. Foi melhor para mim. Porque a palavra permanece, meu irmão. A palavra permanece. Aí eu comecei a colar na liderança para aprender, sentando para ouvir. E aí, meu irmão, quando vinha o pão na mesa, eu comia igual um faminto. Me dá para mim, Jesus. Opa, cadê? É na Bíblia, cadê? É a palavra. Abre para mim Mateus 28, 19, por favor. O que torna o discípulo o seu testemunho diferente é com que? Com ensino e vocação. Meu Deus, fazei discípulo, ensinando. Ei, Jesus pregava, mas ensinava. Tem gente que não tem paciência mais para ouvir ensino. Ele senta, cara, começa assim. Aí fica assim. Uma agonia. E a palavra vai falando, mas ele não está entendendo nada. Que negócio é esse? A vontade é ele sair para fora para conversar. Vamos conversar, falar o assunto aqui, porque a palavra causa ortiga em mim, coceira. Eu estou agoniado. É falta de libertação, irmão. É falta de libertação. Ele não aprendeu a ser discípulo, porque fazer discípulo é difícil. Você tem que lapidar, você tem que cortar, você tem que limpar, você tem que orar, pontuar. Ei, está errado, é aqui assim. A Bíblia diz assim: você quer seguir Jesus, é por aqui. Tem que querer ser lapidado. Para poder você fazer a diferença, você tem que ser discípulo. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que amar o ensino. Você tem que amar as coisas de Deus. É errado, irmão. Orar, ir para o monte, consagrar não é. Mas isso não é a base da sua fé. Porque acima da revelação está o Deus da revelação, que já se revelou pela palavra. Eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio em visão. Deus vai me usa em revelação, em visão, em profecia, usa. Mas acima, ela tem que estar pautada aqui. A palavra está acima. O ensino dela, a prática dela. Porque não vai trazer firmeza. Agora tem uma coisa: se Deus falar com você, a sua vida nunca mais é a mesma. Eu nunca vi. Eu não conheço um crente que Jesus falou com ele e não mudou. Ele ouviu a voz de Deus, irmão. E quando se ouve a voz de Deus e ouvir, ele está ligado à prática. Quando eu ouço, a minha vida começa a mudar. Eu começo a praticar aquilo que eu ouvi de Deus, porque Deus falou comigo. E eu vou: ô Paulo, Saulo, é tudo para ti. É difícil, meu filho, você recalcitrar contra os aguilhões. Não vem não, irmão, não pula não, irmão. Não recalcitrar, porque Jesus vai te ferrar. Que é isso, pastor? Fala aí. O que é aguilhão? Se pular, ele vai te atacar ferro quente, irmão. Se tentar fugir, ele vai te ferrar. É uma expressão ruim, né? Mas é isso. Não é isso que diz o texto, pastor? Ferro quente, aguilhão, ele vai te ferrar se você correr. Se você querer recalcitrar, se querer ir contra, não tem como, irmão. Pode resistir a tudo, mas não resiste à palavra. Nós só fazemos a diferença e deixarmos ser discipulados. Sermos discípulos de Cristo. O problema é que, infelizmente, muitos crentes querem seguir a sua visão. Eu penso assim: eu não concordo com isso. Oh, meu Deus do céu. Você não é obrigado a concordar com tudo, mas se submeta à autoridade espiritual instituída. Se submeta à palavra de Deus. Claro que cada um tem um modo de pensar, uma maneira de agir. Cada um é diferente do outro. E Deus nos usa nas nossas particularidades. Mas nós vivemos em comunidade. E vivendo em comunidade, nós estamos sujeitos à autoridade espiritual, ao crivo da palavra. Então não se sujeite contra a autoridade. Permaneça ali, querendo aprender, ser discípulo. O que é que sabe tudo? Ah, não, se o cliente virar para mim, eu não vou para o discípulo, porque eu já sei que vai ser falado. Está desviado. Pelo amor de Deus. Porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Não está crente não, irmão. Está não. Outra coisa, o discípulo é formado com vocação. 4:1 de Efésios, por favor. Pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, andar como é digno da vocação. Qual é a vocação do crente? Qual é o prêmio da soberana vocação? A salvação de Cristo Jesus. Ande como é digno da vossa vocação. Somos vocacionados, eleitos em Cristo Jesus para ser salvo. Então ande nessa salvação, caminhe nela, nas boas obras que Cristo criou para nós. O discípulo, ele segue a vocação que Cristo chamou ele, a vocação de salvo. Sabe? Ah não, eu fico assim, não sei pastor, se o senhor sofre disso. Talvez não, mas eu fico olhando, o crente chega e diz assim:
Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei para que Deus me chamou. Aí você fica assim, coça a cabeça. Porque, meu Deus, o evangelho. Eu fico desespero do pregador, do pastor, irmão. Arrancar, abrir a cabeça do crente, enfiar o evangelho e dizer, pelo amor de Jesus Cristo. Mas só o Espírito faz isso. Eu não faço. Só o Espírito Santo aí, você vai orar e chorar. Deus tem misericórdia. Meu Deus, você é sal. Só seja sal, acabou. O problema é que eu não sei cantar, não sei pregar. Limitam o seu chamado, a sua vocação. A sua vocação é ser salvo. E quais são o caráter? Quais são as características? Qual é o papel, a função do salvo? Seja salvo. Qual é o seu papel como salvo? Qual é a sua função? Mas pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Ah, meu Deus, você fica desesperado. Mas o que eu faço agora? Eu não estou falando que você sabe pregar ou cantar. Seja salvo. Seja salvo. Seja crente. Pronto. Está resolvido, seja diferencial. Não importa, irmão. Pode ser que você não seja pregador, nem cantor, nem tenha uma boa oratória. Mas se você for crente, que se posiciona na sociedade, que você for crente, se posiciona no seu colégio, minha filha, meu filho, que faz a diferença no meio dos seus colegas. Se você é crente e salvo em Jesus Cristo, isso já está de bom tamanho. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque é disso que o mundo está precisando, de crente, e crente salvo, crente que se posicione, sabe? Ah, pastor, mas eu no colégio, se eu coisar assim, as minhas amiguinhas vão ficar assim. Que conversa da minha amiga é Jesus Cristo. Ele é amigo. É Ele que vai te levar para o céu. As suas amiguinhas vão te levar para o inferno, mas Jesus vai te levar para o céu. Seja crente. Se posicione como crente. Ah, mas pastor, os colegas do colégio, todo mundo já está namorando. Ah, conversa, rapaz. Vai orar. Não dá conta nem de sustentar um passarinho. Que negócio é esse? Seja crente. Seja salvo. Ande conforme a vocação de Deus. Só precisa disso, irmão. Pastor, não sei cantar. Não tem problema não. Não sei pregar também, não tem. Nem todo mundo vai cantando. Nem todo mundo é orelha. Nem todo mundo é nariz. Nem todo mundo é olho. Nem todo mundo é pé. Seja crente. Seja salvo. Seja salvo. Ah, não, gente. Oh, Senhor, oh, Jesus, um salzinho só um, papai. Se o Senhor mudar um aqui, eu estou feliz. Pai, essa obra é tua. Se o Senhor mudar um comportamento, um posicionamento, eu estou feliz. Só um. Que vai ser um que vai fazer a diferença. Quando o mundo levantou e disse, eu sou esse homem. Seja esse homem que faça a diferença. Seja essa mulher que faça a diferença. Seja crente, seja sal. Se posicione como sal de Cristo Jesus. Seja servo de Jesus de verdade. Não falsifique a palavra, não falsifique o testemunho. Não venda, não doe os seus valores e princípios por misérias. Eu já mostrei que esse mundo está podre. Esse mundo é mau. O mundo vai te usar, te cuspir e lançar fora. Se você não se posicionar, seja crente, não importa se as pessoas vão achar ruim. Pelo contrário, os crentes se posicionaram aonde eles estavam e todos acharam graça dele. Graça não no sentido de rir deles, mas olharam com graça, com favor. Parabéns, estão de parabéns. Foram perseguidos? Foram. Ah, você não quer perseguição? Então sai fora. Pode ir embora, vá para outro lugar. No Evangelho de Jesus não. Procura outra coisa para fazer. Se você não quer perseguição, você não quer sofrer luta. Ah, não, ninguém quer ser perseguido por amor de Jesus. Perseguido porque se posiciona no colégio. Quantas vezes nós fizemos a diferença naquele colégio? Eu estudava lá, não era crente. Eu vi muitos colegas brigando, morrendo, traficando, cheirando cocaína, fumando maconha. Mas quando o Evangelho entrou, quando o sal entrou, meu irmão, a podridão teve que sair, as misérias teve que sair, porque jovens se posicionaram. Não importava, ninguém sabia pregar, ninguém sabia cantar. Ficaram igual doido gritando, pai do colégio, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu, Jesus salva, Jesus liberta.
porque quem faz a obra é Ele. O problema é que ninguém quer se posicionar. Ninguém quer dar a tapa na cara. Só crente que é bom. Acha ruim que achar. O problema é que as pessoas nem confiam na salvação dela. Aí fica assim, igual um bobo. Ai, não sei. Só tão fraquinho, pastor. Ai. Eu não sei se eu vou para o céu. Eu não sei se eu vou. Que conversa é essa, rapaz? Se posicione. Mas o meu patrão, pastor, que conversa de patrão? Você se posicione. Mas ele quer que eu passe a mão ali, ó. Ele quer que ele vá para o inferno só, eu vou para o céu. Glória a Deus. Mas eu vou perder o meu emprego se eu vou roubar com ele. Deus abre outra porta melhor, passe pela luta, sofra perseguição, mas faça o que é correto, se posicione. Se você não for diferente, quem vai ser? Vai estragar, vai deixar de ser saboroso, de dar sabor? Vai vender os princípios, os valores, por conta de migalhas? A Bíblia chama de Esaú de profano. Ele profanou o santo por causa de um prato de lentilha. E tem crente profanando a sua posição no reino. Eu vou ser profeta aqui. Tem crente profanando a sua profissão, a sua posição no reino, como sumo do reino, como sábio de Jesus, por qualquer migalha, por causa de poderosos, por causa de fulanos. Eu não vendo os meus princípios, eu não vendo os meus valores. Tem que se posicionar. Ou você se posiciona, ou você é salvo, ou você não é, irmão. Ou você é crente, ou você não é. Ou você é salvo, ou você não é. Evangelho é isso. Entenda isso. Olha o que diz. Olha aí o que é que eu vou fazer, pastor. Eu preciso de um discípulo formado como exemplo. 1 Coríntios 9, 24 a 27, por favor. Não sois vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combate, não combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que se pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma forma, de maneira a ficar reprovado. Meu Deus. Gente, esse aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês não sabem não, gente. E os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que eu alcancei. Primeiro Paulo diz, vocês têm que correr. Ah não, gente. Tem crente que está engessado, amarrado, preso, sabe ali, ó. Corra. A Bíblia não está falando mais para você correr, corra. Corra em busca do prêmio. E nessa carreira não importa quem vai chegar primeiro, não. O importante é correr, é continuar. Mas olha que coisa interessante. Todo aquele que luta, todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, porém nós incorruptível. Gente, o atleta tem sua disciplina. Ele se autodisciplina. Ele abre mão daquilo que ele gosta. Ele abre mão, ele padece com dor. Os músculos são rasgados. E ele não toma remédio para restaurar, não, para relaxar os músculos. Permanece rasgado, todo doído. E ele vai correr no outro dia, vai treinar no outro dia, vai treinar no outro dia. E tem uma alimentação balanceada, tem um horário certo de acordar. E Paulo está dizendo, eu quero que vocês tenham a mesma disciplina espiritual. Tem gente que tem horário para novela, tem horário para as redes sociais, tem horário para o trabalho, tem horário para a família, isso é importante. Tem horário para tudo, mas não tem horário para a disciplina espiritual. Ele não tem horário para orar. Aí se der tempo, eu oro. Ele não tem horário para estudar a Bíblia, ele não tem aquele momento para estudar. Se der tempo, eu estudo. Paulo está dizendo, não, eles dominam tudo pelo que é corruptível. E vocês devem dominar pelo aquilo que é incorruptível. Façam pelo aquilo que é eterno. Está achando que não é a rede de Deus, você não tem que fazer nada. Não, você não tem que preocupar com o outro, não, irmão.
O problema é que o crente fica olhando o que o outro está fazendo e esquece da vida dele. Você tem que preocupar com a sua vida. Vá se disciplinar, vá orar, vá jejuar, vá pagar o preço, vá matar a sua carne velha, que é ruim. A gente não presta não. Fica achando que é bonzinho aí. O pastor Milton, eu não presto não, irmão, se não for Jesus. Não deixa eu me jejuar e orar não, para essa carne não grita igual um leão, né? Buscando quem quer matar, pragar. Oh! Todo aquele que luta domina, se domina. Você está se dominando ou a sua carne está mandando? Não tem não, né, pastor? Deve ter. Tem. Meu Deus, Deus sai conversar com gente, você assusta. Você pensa que vai bater em você. Calma. Isso aí, bicho. Você já fica repreendendo espírito. Mas não é nem demônio, não, é carne mesmo. Carne já está gritando. Não aguenta nada. Não suporta nada. Imagina pisar no pé, deu um beliscãozinho, um alfinetezinho beliscando e não suporta. Imagina pisar no pé. Os antigos faziam assim, pisar no pé do Deus, uma vez prestado. Hoje o homem nem o pé, você acha o pé dele para poder pisar. Você procura nem o pé, você acha. Some na igreja, só aparece quando foi consagrado. Quando você precisa para trabalhar, ele some da igreja. Você não sabe nem quando é que foi. Não vem para os cultos. Ah, não, gente. Os cabas desses é bom de matar, não presta não. Oh, Jesus. Eu não prestava não, ainda bem que é Deus que cuida da gente, porque a gente não presta. Perde logo a paciência. Pelo amor de Deus, escolheu o carro e não quer ficar em casa deitado. Tem uma reunião, tem um culto, o pastor está lá remando sozinho. Ah não, olha irmão, tinha um primeiro versinho, não presta não, tem que se converter. Entrega o carro, irmão. Misericórdia, pastor, misericórdia. Mas é verdade. Quer só assinar no culto domingo? Para mim, eu já até falei nos irmãos, na hora da mensagem todo mundo vai vir para baixo. Rapaz, eu fico com o pescoço doente, entendeu? Eu passar uma semana com o psicólogo. Você quer, porque eu quero olhar para o pregador, eu quero ver. Porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com gestos. Aí você fica assim, ai, meu Deus do céu. Eu falei, não, eu vou separar os bancos aqui, na hora da mensagem, vai todo mundo descer. Já preparei. Quem senta para ouvir a prédica, porque a mensagem, você precisa entender o que Jesus está falando para você crer. Ou se eu não só dá fruto, pastor? Vou terminar, pastor. Olha, só dá fruto, irmão, quem compreende. Sim ou não? Se eu não me engano, abre aí para mim, pastor. Capítulo 11 de Mateus. Eu vou abrir junto aqui para mim ver se eu estou equivocado. Mateus 11, onde fala da parábola do semeador. É Mateus 11, não é? Ou não? Não, é 12 ou é 13? 13. Mateus 13. 23. Mas, pode ler. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Meu Deus! Quem é que dá fruto, irmão? É só quem ouve a palavra, pastor. Eu vim, pastor Misael, vim para amanhã missionário. Estou aqui, viu? O senhor depois não cobrar que eu não vim para a igreja. Estou aqui para apoiar o senhor. Não vai servir de nada se você não ouvir e compreender o que Deus está falando com você. Irmão! Uai, eu vou ficar rodeando toca aqui? Não vai resolver, a gente tem que ouvir e compreender. E quando ele diz que compreendeu, aí ele diz assim, ele compreendeu e entendeu. O próximo passo da compreensão é a execução daquilo que ele compreendeu. Você aprendeu a fazer uma coisa, o que você vai fazer? Fazer, executar. Ah não, gente, se você aprendeu alguma coisa de Deus, execute. Se Deus falou com você, execute. Se você ouviu a voz de Deus, não é a minha voz, é a palavra de Deus, execute. Faça. Problema, gente, em nome de Jesus, eu vou repreender aqui todo espírito de automiseração. Pessoa que diz, eu não consigo, eu já tentei, pastor. Está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Você consegue vencer esse pecado. Você consegue vencer essa moleza. Você consegue vencer essa fraqueza. Você consegue, pelo poder do Espírito. Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Não vamos desistir, não vamos parar, não vamos nos posicionar como igreja para fazer a diferença. Eu trabalhava no hospital sírio-libanês, hospital chique.
não é aqueles ministros, generais, presidente do lar, mas sempre me posicionei como crente. Se na minha frente falasse alguma palavra moral, eu podia ser quem for. Falei, não concordo com isso não, rapaz. Está errado. Não é princípio de homem, não. Seja quem for, irmão. Seja o chefe, seja o presidente, se posicione na sociedade. O problema é que está faltando sal, por isso está tudo podre. E quem somos? Quem é o sal? Nós somos o sal. E aí, vai salgar ou vai ficar isso aí? Vai ficar lá? Tem crente que não, prefere ficar no chaleirozinho. Ou salga, meu irmão, ou então casca fora. Não serve para nada. Passa aí, só para encerrar, meu filho. Eu vou só falar. O cristão, como purificador moral no mundo, com poder para fazer a diferença. Daniel, ele deixou de orar porque saiu um decreto? Não. Misael, Ananias e Azarias se dobraram diante da estátua porque o rei mandou? E aí, você vai fazer alguma coisa ou vai ficar se curvando, vai ficar se vendendo? Vai vender os seus valores e princípios porque alguém é mais poderoso, porque você acha alguém que é, não, eu vou entrar aqui, todo mundo está entrando nessa corrupção, está roubando um pouquinho, eu vou roubar também, eu quero para mim. Que conversa é essa, rapaz? Ou você se posiciona ou você vende os seus valores. Eles se posicionaram, Deus livrou eles na fornalha, sim ou não? Sim. E se Deus, o problema é que eles não esperavam ser livrados. Ele disse, se Deus quiser livrar, eu não vou vender meus princípios. Se Deus permitir eu perder isso que parece agora bom, não tem problema, eu perdo, mas eu vendo os meus princípios. Não vendo o meu testemunho cristão como salvo. Eu não abro mão, eu não me corrompo. Porque, irmão, como é que o sal vai se corromper? Se ele se corromper, não presta para nada. Não se corrompa, não se venda. Meu Deus, passa. O José, já falei, pode passar. A expressão do viver autêntico, influenciando o mundo pelos ensinos de Cristo. Expressando o viver autêntico. Vamos ler só essas 3 referências para nós encerrar, amém, pastor? 1 Pedro 3,15, outro abre em Filipenses 2,15 e outro abre em João 1,7. 1 Pedro 3,15, por favor. O irmão, tenha autenticidade. Seja autêntico. Não seja cópia de outro. É como eu falei, todo mundo está fazendo, né? Eu sei que muitas vezes, na adolescência, os adolescentes são influenciáveis, se deixam levar, né, pela moda do momento, pelas gírias e as palavras do momento, mas não se deixe influenciar, se deixe influenciar pela palavra de Deus. Seja autêntico em Cristo Jesus. Tenha a identidade de Cristo. Tenha as marcas de Cristo. Nós, na nossa juventude, não nos deixamos influenciar pelos colegas que estavam lá se drogando, com prostituição, com fornicação. Não, nós fomos autênticos, fomos aquilo que fomos chamados para ser, servos de Cristo. Nos posicionamos na escola, pregamos o Evangelho, o ambiente foi mudado, a alma foi salva porque o sal chegou para temperar. Está entendendo? Por favor, 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você tem que ter a razão da sua fé. Você sabe responder a qualquer um que perguntar: por que você é crente? É que eu vou para a igreja. Jesus amado. O desespero da alma. Aí o pastor fica assim: meu Deus, o que é que eu estou ensinando para esse crente? Não é? Por que você é crente? Eu sou crente porque fui alcançado pela graça de Deus. Eu estava perdido, eu estava na posição de pecador. Não sou melhor do que você, mas eu creio na salvação de Jesus. Sou crente, essa é a razão da minha fé. A razão da minha fé é que eu não merecia, mas mesmo assim ele me amou e eu te amo também sem você merecer, se você quiser. Aí, está entendendo? Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Meu Deus! Ele está reproduzindo no mundo, você tem que ser irrepreensível. Ninguém vai te repreender.
Já ouviu aquela história que tu não é crente? Meu Deus, a cara não cai não, cai o corpo todo. Não é só a cara que cai no chão, cai o corpo todinho. Se tiver vergonha na cara, fica meio, o que eu fiz? Ah não, eu não vou nem contar, eu tenho tanto testemunho a respeito disso, mas deixa pra lá. Sincero, irmão verdadeiro, seja sincero, mas sincero com sabedoria, não é sincero, fala que é o preço. Conversa essa, pai. Seja sincero com sabedoria, com o Espírito Santo. Inculpável, ninguém tem nada de que te culpar, de te apontar. Jesus já carregou as suas culpas. Ah, você é pecador, sou mesmo, mas sou redimido pelo sangue de Jesus. Não, quando quem tem certeza da razão da sua fé, Deus sempre dá sabedoria, dá palavra, porque ele está ali, ó, buscando. Jesus é o maior exemplo. Primeiro é João 1:7, perdão. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Para que todos cresçam. Ele veio como testemunho e creram por ele. O seu testemunho vai levar as pessoas a crer em Jesus Cristo. O meu testemunho, o nosso testemunho, se nós realmente formos sal que é remédio, sal que é conservante, sal que é tempero, sal que é sabedoria, nós vamos fazer a diferença. Passa aí, por favor, meu filho. O último slide, se eu não me engano, é isso mesmo. A 14:35, todos abrem a Bíblia, por favor. 14:35 de Lucas. Todos acharam? Amém? Eu vou ler o 34 a 35, acompanhe. Bom é o sal. O sal é bom? É bom, é o sal é bom. Mas se tornasse insípido, como restaurar o sabor? Jesus está falando de impossibilidade, é impossível, não tem como. Não presta para a terra, nem para o lixo ou monturo, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não gaste tempo com sal insípido. Quer, irmão, quer. Não quer. Está entendendo? Não gaste tempo com quem não quer. Nós gastamos muito mais tempo como pastores, muitas vezes, lidando com situações bobas, com crentes imaturos, do que fazendo aquilo que Cristo nos chamou para fazer, que é estar na oração, na palavra, para ensinar o povo para ganhar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para ganhar almas. Perde tempo com quem é insípido. Você está tentando, lutando, vai desistir. Não desiste nunca. Pastor não desiste. Nunca o pastor desiste de uma mão. Você vai estar lutando. Mas nós deixamos e gastamos energias com quem não quer. Tem hora que é isso. Infelizmente. Porque tornou-se insípido. Tornou-se uma impossibilidade. Meu irmão, não permita isso na sua vida. Não permita, porque não serve para nada. Se nós deixarmos de ser aquilo que Cristo nos chamou para ser, nós não servimos para nada. Isso é muito sério. Presta atenção. Se nós deixarmos de ser aquilo que Cristo nos chamou para ser, nós não servimos para nada. Ele diz: não serve nem para a terra, nem para o lixo serve. Vai para onde, meu Deus? Essa não é a posição que Cristo nos chamou. Bote no primeiro slide para mim e eu vou orar encerrando. Primeiro slide, por favor. Segundo, perdão. O segundo slide aí no começo. Isso. Foi para isso que Cristo nos chamou. Para ser tempero, para ser conservante, para ser remédio, para ser sabedoria para as nações. De pé, eu quero orar com os irmãos.